Olá, aqui é o Amaro, sou administrador público e especialista em captação de recursos para as prefeituras. Este é o programa Bora Pra Cima, com novos conteúdos toda sexta às 8h08 da noite aqui no canal. Aqui você vai descobrir como contribuir para o desenvolvimento dos municípios e saberá o que fazer para transformar essa contribuição na conquista da sua liberdade profissional e independência financeira. Com o conteúdo que eu vou compartilhar hoje, você dará mais um passo rumo a faturar mais de 600.000 ao ano, trabalhando sozinho e, ao mesmo tempo, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos municípios da região onde você mora. Hoje vamos tratar de um tema crucial, a importância do captador de recursos para o Brasil. Você vai entender como esse profissional se tornou indispensável para conectar os recursos federais a fundo perdido às necessidades municipais, viabilizando obras, projetos sociais e políticas públicas que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros. Ao final deste conteúdo, ficará claro para você como essa carreira pode ser a chave para transformar não apenas as cidades onde você irá atuar, mas também sua própria vida, promovendo você a um novo patamar com um faturamento de mais de 600.000 ao ano. O captador de recursos para as prefeituras é fundamental para o desenvolvimento do país, porque ele atua como um elo estratégico que transforma as demandas municipais em oportunidades concretas de financiamento de políticas públicas com verbas federais a fundo perdido. Ele é o profissional que identifica os desafios das cidades e os conecta às soluções disponíveis nos programas federais, garantindo que problemas reais sejam resolvidos de forma prática e eficiente. Com método, estratégia e comprometimento, o captador não apenas viabiliza recursos financeiros, ele gera impactos diretos e significativos na infraestrutura dos municípios e na qualidade de vida de milhares de pessoas. Ao abordar a importância do captador de recursos para o Brasil, é fundamental esclarecer o que esse profissional não é. O captador de recursos não é um lobista ou político de bastidores. O captador é um profissional ético que trabalha com base em técnicas estruturadas, planejamento estratégico e alinhamento com as diretrizes legais. Sua atuação é transparente e focada em resultados concretos para o município. A captação de recursos não é uma solução mágica. A captação de recursos exige esforço, método e compromisso. Não se trata de atalhos ou fórmulas mágicas, mas de um processo eficiente e prático que identifica e acessa fontes de financiamento para transformar a realidade dos municípios e de milhares de pessoas. O captador de recursos não é um servidor público convencional. O captador é um empreendedor independente que cria sua própria empresa de assessoria e presta serviços especializados às prefeituras. Ele conta com a colaboração dos servidores municipais no levantamento de dados necessários para a elaboração dos projetos, mas sua atuação vai muito além. Ao conectar as demandas locais às oportunidades de recursos federais a fundo perdido e transformar essas necessidades em soluções concretas. Muitos confundem o captador de recursos com um simples funcionário municipal e até mesmo com um despachante, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O captador é um estrategista altamente capacitado, responsável por identificar problemas reais nos municípios, desenvolver soluções práticas e elaborar projetos que conectam essas demandas aos recursos disponíveis no orçamento federal.
Esse é o diferencial que o posiciona como indispensável para os prefeitos e garante que ele fature mais de 600.000 ao ano trabalhando sozinho. Entender a importância do captador de recursos para o país ajudará você a perceber que ser captador vai muito além de ganhar dinheiro. Essa é uma profissão sobre impactar vidas, transformar cidades e deixar um legado duradouro. Veja o que torna essa carreira tão especial. Primeiro, você se torna indispensável para os prefeitos. Ao entender as necessidades dos municípios e dominar as técnicas da captação, você se posiciona como peça-chave para ajudar os gestores a superarem os desafios de infraestrutura e serviços essenciais dos municípios. Segundo, você contribui para o desenvolvimento do país. Cada recurso captado significa um projeto viabilizado, seja na saúde, educação, habitação, na infraestrutura e etc. Isso gera impacto social direto, atendendo às demandas reais da população. E terceiro, você alcança liberdade profissional e financeira. Trabalhando sozinho, você tem a liberdade de organizar sua rotina, gerenciar seus contatos, atender seus clientes e desenvolver uma carreira lucrativa com o potencial de faturar mais de 600.000 ao ano, enquanto transforma a realidade dos municípios e impacta a vida de milhares de pessoas. Veja como pessoas iguais a você tiveram resultados na carreira de captador de recursos. Zé Roberto, do município de Pirajuí, São Paulo. Executivo do Banco do Brasil, Zé Roberto iniciou sua trajetória na área pública como chefe de gabinete em sua cidade natal. Com a experiência adquirida, ele decidiu montar sua própria consultoria em captação de recursos. Utilizando técnicas práticas, trouxe investimentos significativos para Pirajuí, como projetos de infraestrutura e meio ambiente. Olá, aqui é o Zé Roberto. Estou falando de Pirajuí, São Paulo. Trabalhei por muito tempo no Banco do Brasil e alcancei o status de executivo. Daí eu fui convidado para atuar na Prefeitura Municipal como chefe de gabinete. Foi onde eu conheci o professor Amaro, seu curso e suas ferramentas. E eu percebi a eficácia dessas ferramentas utilizando na prospecção de negócios para o município. Foram mais de 100 projetos de infraestrutura, de investimento, de meio ambiente, onde nós conseguimos asfaltar mais de 90% das vias públicas da cidade. E esse curso alavancou muito a minha carreira. E a sinergia desse curso, que emana-se um espírito de empreendedorismo. Hoje eu deixei de ser chefe de gabinete e estou montando a minha própria consultoria através dos cursos do professor Amaro. Sua história mostra como é possível transformar experiências anteriores em uma carreira de sucesso como empreendedor na captação de recursos. Cássio Mácula, de Brasília, Distrito Federal. Cássio, um empresário de Brasília sem nenhuma experiência prévia na área pública, decidiu investir na captação de recursos federais e se tornou especialista no atendimento a prefeituras e secretarias estaduais. Com uma visão estratégica, ele levou eficiência e resultados concretos às gestões municipais. Sua transição de empresário para consultor municipal demonstra que o mercado da captação de recursos oferece oportunidades para quem busca novos caminhos. Eu sou Cássio Mácula, da consultoria municipal Calque Fácil, com sede em Brasília. O curso do professor Amaro foi essencial em minha preparação em assessoria pública. Hoje, com os conhecimentos adquiridos, presto serviços para diversas prefeituras e secretarias de Estado, levando qualidade e eficiência onde nunca imaginei que eu chegaria. Recomendo 100% os cursos do professor Amaro. Cássio é um exemplo de como o captador de recursos pode se posicionar como um profissional estratégico e indispensável
mesmo sem histórico na gestão pública. Muita gente tem dúvidas sobre a importância do captador para o Brasil. As dúvidas mais comuns são: primeira dúvida, se o mercado da captação é tão bom assim, por que mais gente não está fazendo isso? Essa é uma dúvida legítima e a resposta é simples. Muitas pessoas desconhecem a existência e o potencial desse mercado. A captação de recursos a fundo perdido é uma oportunidade ainda pouco explorada no Brasil, mas isso não diminui sua relevância. Pelo contrário, isso significa que há espaço para quem está disposto a aprender e se posicionar. Ao se tornar um captador, você entra para o mercado em expansão com pouca concorrência e alta demanda por profissionais qualificados. Segunda dúvida, os prefeitos não poderiam simplesmente treinar os próprios servidores para fazer isso? Embora seja uma ideia válida, a realidade é que a maioria dos servidores municipais já está sobrecarregada com demandas diárias. Além disso, ainda há a formação necessária para elaborar projetos competitivos e acompanhar os critérios exigidos pelos programas federais para a liberação dos recursos. O assessor em captação de recursos contratado preenche essa lacuna, trazendo conhecimento especializado e foco exclusivo na captação, o que maximiza as chances de sucesso para os municípios. Terceira dúvida: esse trabalho parece muito dependente de política. E se eu não tiver contatos políticos? A beleza da captação de recursos é o fato de que ela não depende de favores políticos ou de conexões pessoais. O que importa são as competências técnicas, identificar demandas locais, elaborar projetos apropriados aos critérios dos programas federais e saber como manifestar interesse pelos recursos. Na solução de problemas financeiros, os prefeitos não procuram por amigos políticos, eles procuram por especialistas que entregam resultados. Com o método certo, você será reconhecido por seu profissionalismo e por dominar suas habilidades, não por suas relações. Sabe qual a diferença entre o servidor municipal e o captador de recursos? O servidor municipal, em geral, não possui capacitação específica para a captação de recursos ou para a elaboração de projetos. Seu papel está mais focado na execução das ações previstas nos projetos após a liberação dos recursos pelo governo federal. Por outro lado, o captador de recursos é um profissional estratégico que atua na fase inicial e decisiva do processo de busca pelas verbas federais. Ele é responsável por identificar problemas e propor soluções, elaborar projetos competitivos, identificar fontes de financiamento disponíveis, manifestar o interesse formal pelos recursos e acompanhar de perto a liberação das verbas. Enquanto o servidor municipal operacionaliza as ações planejadas, o captador é quem conecta as demandas municipais às oportunidades de financiamento, garantindo que as prefeituras tenham recursos necessários para realizar obras e projetos que impactam diretamente a vida da população. Regulamentação da profissão. A profissão de captador de recursos foi oficialmente reconhecida no Brasil em 2021 com sua inclusão no Código Brasileiro de Ocupações, CBO, pelo Ministério do Trabalho. Essa conquista é um marco importante, pois legitima e valoriza uma atividade que já desempenhava um papel estratégico no desenvolvimento social e econômico dos municípios brasileiros.
Com o registro no CBO, o captador ganhou maior visibilidade e respaldo jurídico, consolidando-se como um parceiro estratégico para prefeitos e gestores municipais, permitindo que ele conecte as demandas locais às oportunidades de financiamento de políticas públicas disponíveis no orçamento federal. A regulamentação da carreira sublinha a importância do captador de recursos para o país, mostrando que o profissional da captação não é apenas um executor de projetos, mas um agente transformador que conecta oportunidades de financiamento a soluções concretas de políticas públicas, gerando impactos sociais e econômicos significativos em milhares de municípios e para milhões de pessoas. Quer saber como o captador de recursos contribui para o país? A captação de recursos públicos federais a fundo perdido é um mecanismo essencial para a execução de políticas públicas federais em parceria com os municípios. É por meio do trabalho do captador de recursos que essa conexão se torna possível e eficiente. O captador de recursos é um agente público estratégico que auxilia na implementação das políticas públicas para garantir maior eficácia em todas as etapas do processo: identificação de fontes de financiamento, cumprimento das regras para acesso aos recursos, acompanhamento da execução dos projetos e suporte à prestação de contas dos recursos federais utilizados pelas prefeituras. Além disso, ele desempenha um papel crucial na identificação de oportunidades de financiamento, elaboração de projetos e articulação com os ministérios para viabilizar a liberação dos recursos. O trabalho do captador vai além de conectar as verbas aos municípios. Ele garante que a execução dos convênios cumpra os requisitos legais, garantindo transparência e eficiência tanto na contratação de serviços quanto na aquisição de bens e insumos necessários à execução dos projetos. O captador é responsável por elaborar propostas ajustadas aos critérios exigidos pelos programas federais, apresentando-se como um pilar na construção de soluções locais que dialogam com as prioridades nacionais. Ele harmoniza eficiência operacional, legitimidade democrática e ética na aplicação de recursos públicos destinados à execução de políticas públicas entregues à população pelas prefeituras. Enfim, a importância do captador de recursos para o país é porque ele é o elo entre as necessidades da sociedade e os recursos disponíveis para aplicação em melhorias na infraestrutura, na qualidade de vida da população e para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros. Em sua atuação como parceiro estratégico dos gestores municipais, destaca a importância do captador de recursos para o progresso do país. Por que investir seu tempo em entender a importância do captador de recursos é o primeiro passo para transformar sua carreira? Entender a importância do captador de recursos para o Brasil é o primeiro passo para descobrir como essa profissão pode ser transformadora. Ao se preparar para atuar como captador de recursos, você abrirá portas para uma oportunidade única de carreira com ganhos que podem ultrapassar 600.000 ao ano. Essa é a sua chance de trabalhar como assessor independente, ajudando as prefeituras no acesso a recursos federais, enquanto constrói uma trajetória de impacto e liberdade profissional. Agora quero contar uma história para ilustrar a primeira vez que eu pensei sobre a importância do captador de recursos para o Brasil. Foi em 1998, enquanto eu trabalhava como consultor de campo de loterias pela Caixa. Em uma de minhas viagens pelo interior de Goiás,
Passei pela cidade de Alvorada do Norte e me deparei com uma cena que me marcou profundamente. Um estádio abandonado com a obra paralisada por falta de recursos. Aquela visão me revoltou. Eu sabia que existiam verbas federais a fundo perdido em Brasília, prontas para financiar a conclusão de obras como aquela, sem que o município precisasse devolvê-las. Foi nesse momento que percebi algo crucial. Muitas prefeituras não acessavam esses recursos simplesmente porque não sabiam como fazer isso. Faltava alguém que conectasse as necessidades locais às oportunidades de financiamento federal. Esse insight foi o ponto de partida para uma ideia que, alguns anos depois, se consolidaria para mudar minha vida e a vida de muitas pessoas: a criação do método de captação de recursos federais a fundo perdido para as prefeituras. Hoje, com esse método de captação, ensino meus alunos a transformarem não apenas as cidades da região onde eles moram, mas também suas carreiras, mostrando que ser um captador de recursos é mais do que uma profissão, é uma missão que tem impacto socioeconômico e no desenvolvimento dos municípios brasileiros. Sabe por que conhecer a importância do captador de recursos para o Brasil é uma oportunidade para você? Ao entender o papel desse profissional, você perceberá que ele não apenas conecta as demandas municipais aos recursos federais, mas também transforma realidades, gera impacto social e contribui para o desenvolvimento das cidades. Essa é a chance de avaliar se você está pronto para entrar em um mercado estratégico que pode proporcionar liberdade profissional e independência financeira para você, com um faturamento de mais de 600.000 ao ano trabalhando sozinho. Se preparar para essa oportunidade é o primeiro passo para construir uma carreira sólida, ajudando os municípios e se destacando como um especialista indispensável aos prefeitos na captação de recursos para obras e projetos sociais para as prefeituras aí da região onde você mora. Como fazer? Muita gente tem o jeito errado de imaginar a importância do captador de recursos para o Brasil. Subestimar o papel do captador é um erro comum, pensando que qualquer servidor municipal pode assumir essa função ou que o trabalho depende de favores políticos. Isso desconsidera que a captação exige conhecimento estratégico e planejamento estruturado. Essa visão limitada mantém bilhões de reais de recursos a fundo perdido inexplorados, prejudicando os municípios e a população. Valorizar o captador como peça essencial para o desenvolvimento local é fundamental para corrigir essa percepção equivocada. O jeito certo de compreender a importância do captador é reconhecê-lo como uma peça estratégica vital, capaz de conectar as demandas reais dos municípios às fontes de financiamento de recursos federais disponíveis para financiar a execução de políticas públicas. Ao adquirir conhecimentos e entender técnicas de captação, você não apenas viabiliza conquistar transformações concretas para as cidades, mas também constrói uma carreira sólida e lucrativa com o potencial de faturar mais de 600.000 ao ano, trabalhando sozinho na captação de recursos para as prefeituras aí da região onde você mora. Que tal um pequeno passo prático para solidificar seu entendimento sobre a importância do captador de recursos para o Brasil? Passo prático: investigue a realidade da captação de recursos em sua região. 1. Descubra se sua cidade tem recursos. Observe como o município financia obras e projetos sociais. Existem grandes obras em andamento? Projetos relevantes estão sendo executados?
Veja nas placas das obras de onde vêm os recursos. Isso pode revelar muito sobre o acesso às verbas federais. 2. Pense no impacto que você pode gerar. Reflita sobre a necessidade de mais recursos para melhorias e atendimento às demandas locais. Imagine como seria se você prestasse serviços de captação de recursos para os municípios aí da região onde você mora. Que diferença isso faria para as prefeituras e para a população? Esse passo prático será útil para identificar o potencial de mercado da captação em sua região e visualizar como você pode se tornar uma solução estratégica para os gestores municipais. Além disso, abrirá o caminho para construir uma carreira lucrativa e impactante, com a possibilidade de você faturar mais de 600 mil por ano trabalhando sozinho. Para finalizar, agora que você compreende a importância do captador de recursos para o Brasil, saiba que essa profissão vai muito além que uma simples carreira. Ela é o elo essencial entre as necessidades dos municípios e as soluções de financiamento de políticas públicas disponíveis no orçamento federal. Como captador, você pode gerar impacto social significativo, transformar realidades locais e construir um legado importante no desenvolvimento dos municípios da sua região. Esse é o momento de agir. O que você aprendeu aqui é o primeiro passo para construir uma trajetória sólida, onde você pode faturar mais de 600 mil por ano, enquanto melhora a vida de milhares de pessoas. No próximo episódio, vamos desmistificar os 4 maiores mitos sobre a captação de recursos. Não perca! Um forte abraço e bora pra cima!